Gênesis capítulos 24 a 27. O convênio é renovado. Vem e segue-me Estudo Pessoal e Familiar, Velho Testamento 2022. Ao ler Gênesis capítulos 24 a 27, preste atenção às impressões espirituais que receber. Ore para saber como os princípios são importantes para a sua vida. Registre suas impressões. O convênio de Deus com Abraão incluiu a promessa de que por meio de Abraão e sua posteridade serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão 2:11. Essa promessa não poderia ser cumprida em uma geração. De muitas maneiras, a Bíblia é a história do cumprimento contínuo da promessa de Deus. E ele começou renovando o convênio com a família de Isaac e Rebeca. Por meio das experiências deles, aprendemos algo sobre fazer parte do convênio. Pelo exemplo, eles nos ensinam sobre bondade, paciência e confiança nas bênçãos prometidas de Deus. E aprendemos que vale a pena desistir de qualquer guisado mundano, Gênesis 25:30, para garantir as bênçãos de Deus para nós e para nossos filhos, por gerações vindouras. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Gênesis capítulo 24. O casamento é essencial para o plano eterno de Deus. Hoje em dia, muitas pessoas tratam o casamento como uma prioridade baixa ou até o consideram um fardo. Abraão tinha uma perspectiva diferente. Para ele, o casamento de seu filho Isaque era da maior importância. Por que você acha que era tão importante para ele? Ao ler Gênesis capítulo 24, pense na importância do casamento no plano de salvação de Deus. Você também pode ler a mensagem do elder D. Todd Christofferson. Por que casar? Por que ter uma família? Aliarona, maio de 2015, página 50. E considerar por que uma família edificada sobre o casamento entre um homem e uma mulher oferece o melhor ambiente para o plano de prosperidade estabelecido por Deus. Página 52. Perguntas como as seguintes podem ajudá-lo a pensar sobre outros princípios importantes nesse capítulo. Gênesis capítulo 24, versículos 1 a 14. O que Abraão e seu servo fizeram para incluir o Senhor em seus esforços a fim de encontrar uma esposa para Isaque? Gênesis capítulo 24, versículos 15 a 28 e 55 a 60. Que qualidades você encontra em Rebeca que gostaria de imitar? Que outras percepções você teve? Ver também Doutrina e Convênios, seção 131, versículos 1 a 4. A Família, Proclamação ao Mundo, churchofjesuschrist.org. Gênesis capítulo 25, versículos 29 a 34. Posso escolher entre a gratificação imediata e as coisas de maior valor. Na cultura de Abraão, o filho mais velho de uma família geralmente recebia uma posição de liderança e privilégio, chamada direito de primogenitura. Esse filho recebia uma herança maior de seus pais, com maiores responsabilidades de cuidar do restante da família. Ao ler Gênesis capítulo 25, versículos 29 a 34, pense em por que Esaú estava disposto a desistir de seu direito de primogenitura em troca de uma refeição. Que lições esse relato traz para você? Por exemplo, há algum guisado que o está distraindo das bênçãos que são de maior valor para você? O que você está fazendo para se concentrar e apreciar essas bênçãos? Ver também Mateus capítulo 6, versículos 19 a 33, segundo Nefe capítulo 9, versículo 51. M. Russell Ballard. O mais importante é o que é duradouro. Aliarona, novembro de 2005, página 41. Gênesis capítulo 26, versículos 1 a 5. O convênio abraâmico foi renovado por meio de Isaque. O convênio que Deus fez com Abraão deveria continuar por muitas gerações. Portanto, o legado de cumprimento de convênios de Abraão e Sara precisava ser transmitido a Isaque, Jacó e a outras mulheres e outros homens fiéis na posteridade deles. Ao ler Gênesis capítulo 26, versículos 1 a 5, identifique algumas das bênçãos do convênio que Deus mencionou.
O que você aprende sobre Deus nesses versículos? Gênesis capítulo 26, versículos 18 a 25, 32 e 33. Jesus Cristo é a fonte da água viva. Você vai notar que poços, nascentes e outras fontes de água desempenham papéis importantes em muitas histórias do Velho Testamento. Isso não é surpreendente, porque a maioria dessas histórias aconteceu em lugares muito secos. Ao ler em Gênesis capítulo 26, sobre os poços de Isaque, reflita sobre o que a água pode simbolizar nas Escrituras. O que você aprende sobre poços espirituais de água viva? Ver João capítulo 4, versículos 10 a 15. Como você está cavando poços espirituais em sua vida? De que modo o Salvador é semelhante à água viva para você? Observe que os filisteus taparam os poços. Ver Gênesis capítulo 26, versículo 18. Existe algo em sua vida que está tapando seus poços de água viva? Gênesis capítulo 27. Rebeca e Jacó estavam errados em enganar Isaque? Não sabemos as razões por trás do método que Rebeca e Jacó usaram para obter uma bênção para Jacó. É útil lembrar que o Velho Testamento, como o temos agora, está incompleto. Ver Moisés capítulo 1, versículos 23 e 41. Pode haver informações faltando nos registros originais, que poderiam explicar o que talvez nos pareça perturbador. Contudo, sabemos que era a vontade de Deus que Jacó recebesse a bênção de Isaque, porque Rebeca teve uma revelação de que Jacó deveria governar Esaú. Ver Gênesis 25, 23. Depois que Isaque reconheceu que tinha abençoado Jacó em vez de Esaú, ele afirmou que Jacó será bendito. Gênesis 27, 33, sugerindo que a vontade de Deus tinha sido cumprida. Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. Gênesis capítulo 24, versículos 2 a 4, 32 a 48. Abraão pediu a um servo de confiança que encontrasse uma esposa para Isaque, e o servo fez convênio com Abraão que ele o faria. Como o servo de Abraão mostrou fidelidade em cumprir o convênio? Como podemos seguir o exemplo dele? Gênesis capítulo 24, versículos 15 a 28, 55 a 60. Sua família pode identificar nesses versículos os atributos que fizeram de Rebeca uma companheira eterna digna para Isaque. Incentive seus familiares a escolher um desses atributos que acham que devem desenvolver. Gênesis capítulo 25, versículos 19 a 34, capítulo 27. Para revisar as histórias de como o direito de primogenitura e bênção de Esaú foram dados a Jacó, você pode escrever as frases de Jacó e Esaú em histórias do Velho Testamento em tiras de papel separadas. Os membros da família podem trabalhar juntos para colocar as frases na ordem correta. Ao conversarem sobre Esaú vendendo seu direito de primogenitura, vocês podem falar também sobre o que é mais importante para sua família, como seu relacionamento com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Talvez os membros da família possam encontrar objetos ou imagens que representem o que consideram ser de valor eterno. Deixe-os explicar por que escolheram essas coisas. Gênesis capítulo 26, versículos 3 a 5. Para ajudar sua família a entender o convênio abraâmico, você pode pedir a eles que encontrem as promessas descritas nesses versículos. Por que é importante para nós sabermos dessas promessas hoje em dia? Ver pensamentos para refletir, o convênio, neste recurso. Gênesis capítulo 26, versículos 18 a 25, 32 e 33. Por que os poços são importantes? De que modo Jesus Cristo é semelhante a um poço de água? Para mais ideias sobre como ensinar as crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me Primária. Hino sugerido. Faze o bem, escolhendo o que é certo.
Hinos número 148. Aperfeiçoar o estudo pessoal. Memorize uma escritura. O elder Richard G. Scott ensinou: uma escritura memorizada torna-se um amigo constante que não esmorece com a passagem do tempo. O Poder das Escrituras, Aliahona, novembro de 2011, página 6.